Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Graça e paz a todos que nos acompanham aqui no canal Palavra Viva e Fiel. Vamos para o nosso quarto trimestre de 2024, com a temática As Promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Nossa lição de número 2 tem como assunto As Promessas de Deus para Israel. O texto áureo está em Gênesis capítulo 12, versículo 3. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. A verdade prática nos fala que, ainda que a queda espiritual tenha ocorrido com Israel, há uma gloriosa promessa ao remanescente fiel. A nossa leitura em classe está no livro de Gênesis, capítulo 12, versículos 1 a 3, Romanos 9, versículos 1 a 5. Gênesis, capítulo 12. Ora, o Senhor disse a Abraão: Sai-te da tua terra e da tua parentela, e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E farei de ti uma grande nação, e te abençoarei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Romanos capítulo 9 nos fala: Em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo. Tenho uma grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo, por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e os concertos, e a lei, e o culto, e as promessas, dos quais são os pais ou patriarcas, dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Antes de prosseguirmos, lembre de deixar o seu like, o seu curtir aqui neste vídeo, para que dessa maneira o algoritmo do YouTube saiba que este conteúdo é relevante. Dessa maneira ele será lembrado, sugerido, recomendado a mais pessoas, e você estará nos ajudando a semear a boa semente neste grande campo missionário que é a internet. Vamos ao comentário da lição. Na introdução do comentário nos fala que as promessas divinas para Israel foram proferidas há mais de 4.000 anos antes do advento do Senhor Jesus. Tudo começou quando Deus chamou Abraão e lhe fez promessas a respeito do divino propósito de formar uma grande nação. Nessa chamada está implícita as promessas de Deus para Israel como nação ímpar dentre todos os povos da terra, a fim de uma forma especial cumprir os propósitos divinos para a humanidade. Por isso, nesta lição, veremos que muitas promessas de Deus para Israel são irrevogáveis. Elas foram feitas por Deus a Abraão, a Isaque, a Jacó, a Davi e confirmadas com o advento do Senhor Jesus Cristo. O primeiro tópico nos fala: Israel, a promessa da criação de uma grande nação. Primeiro item: far-te-ei ou te farei uma grande nação. Essa promessa tinha como objetivo mostrar a Abraão o propósito de Deus em formar a partir dele uma grande nação, diferente de todas as outras, a nação de Israel. Ao longo da história, esse propósito se cumpriu de maneira evidente e poderosa. Quando Deus disse a Abraão que ele seria pai de uma grande nação, o patriarca estava com 75 anos e sua esposa, Sara, era estéril. Anos depois, Deus renovou a sua promessa de criar uma grande nação a partir de Abraão. Segundo item: abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Deus desejou promover o nome de Abraão numa dimensão jamais imaginada pelo patriarca. Entretanto, a promessa não era meramente materialista. A bênção material deveria carregar um testemunho espiritual: tu serás uma bênção. Nenhuma nação teria dúvida
de que era Deus que faria isso com Abrão. Era uma promessa por demais significativa, pois Abrão era filho de uma família idólatra. Ele vivia em Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia, uma cidade politeísta como praticamente todas daquela época. Deus o escolheu para ser pai de um povo que ainda surgiria, o povo de Israel. A história hebreia comprova que o patriarca Abraão foi, de fato, uma grande bênção para os israelitas. Terceiro item: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Essa foi uma promessa dupla, de bênção e de maldição. Na verdade, Abraão seria uma grande influência para os que se relacionavam com ele, de modo que Deus abençoaria os que auxiliassem Abraão e castigaria os que o prejudicassem, ou seja, quem o amaldiçoasse. Esse evento faria de Abraão uma influência mundial que perduraria em sua prosperidade. Além disso, essa promessa é confirmada em Números, capítulo 24, versículo 9. Benditos os que te abençoarem, e malditos os que te amaldiçoarem. No quarto item, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa promessa é considerada uma segunda profecia das Escrituras a respeito do Senhor Jesus. A primeira está em Gênesis 3,15. Podemos ter essa confirmação por meio da carta de Paulo aos Gálatas, em que uma bênção espiritual viria por meio de um descendente de Abraão, o pai dos israelitas. Essa bênção diz respeito ao advento do Senhor Jesus Cristo, sua boa notícia, sua boa nova, oferecida a todas as nações. No segundo tópico, outras promessas a Israel. Primeiro item, a promessa de um filho a Abraão. Além das solenes promessas de Deus a Abraão, o Senhor lhe prometeu um filho. A promessa pareceu estranha ao patriarca, pois, como vimos anteriormente, ele era avançado em idade, já tinha passado em muito a sua juventude, e a sua esposa também era estéril, ou seja, sem a menor expectativa de ter filhos. Logo, era uma promessa fora das possibilidades humanas. O pai da fé argumentou com Deus que provavelmente seu servo ou mordomo, ou seja, o maioral da sua casa, chamado Eliezer, é que seria o herdeiro. Mas Deus lhe assegurou que não, que seria alguém da sua carne, alguém que tivesse o sangue de Abraão. Deus iria cumprir a sua grandiosa promessa na vida de Abraão. O filho da promessa, portanto, seria Isaque. Segundo item, a promessa de um filho a Isaque. Deus não esquece de suas promessas. Após a morte de Sara, Abraão se casou com outra mulher chamada Quetura. Ele tinha mais de 100 anos e teve 6 filhos com ela, mas nenhum deles herdou a promessa. Antes de morrer, Abraão providenciou uma esposa para Isaque, por intermédio de Eliezer, seu servo. Este voltou à Mesopotâmia, a terra natal de Abraão. Lá, por direção de Deus, encontrou uma esposa, Rebeca, para o filho de seu senhor, e a levou a Isaque, que se casou com ela. No tempo próprio, ela deu à luz 2 filhos gêmeos, Esaú e Jacó. Observe, portanto, que Abraão não teve apenas Isaque de filho. Ele teve um filho chamado Ismael, com Agar, sua escrava, teve filhos com outra mulher chamada Quetura, e a Bíblia relata de outras mulheres que ele teve filhos, mas nenhum desses herdou a promessa de Deus, que seria exclusiva para Isaque. A promessa renovada. O Senhor falou com Jacó e reiterou a promessa feita a Abraão, de que lhe daria aquelas terras, ou seja, aquelas terras que agora pertenciam a outros povos, aquelas terras de Canaã onde eles eram peregrinos, nômades. Deus ratificou a eles: toda esta terra será vossa. Portanto, a promessa territorial feita por Deus a Israel, ela continua valendo. Afinal de contas, Israel nunca teve todo o território que foi prometido por Deus. Deus prometeu que lhe daria do rio Nilo até o rio Eufrates, de um rio a outro. Aliás, esse é o significado das 2 listras azuis na bandeira de Israel. Os 2 rios, Nilo e Eufrates. Israel nunca tomou posse total desse território, mas, pela palavra de Deus, sabemos que esse dia chegará. Muito bem, Isaque, então, foi considerado o herdeiro da promessa.
Por isso, antes de morrer, ele concedeu bênçãos a seus filhos. É como se ele transmitisse a Esaú e Jacó as bênçãos que ele tinha recebido de seu pai Abraão. Esaú perdeu o direito de primogenitura de filho mais velho, pois o trocou por um prato de comida. Orientado por seu pai, Jacó foi à casa de Labão, onde se casou com Raquel, que era estéril, assim como Sara, mulher de Abraão, tinha sido antes. Por estratégia de Labão, Jacó se uniu com Leia e teve 6 filhos com ela. Mais tarde, Deus abriu a madre de Raquel e ela teve 2 filhos, José e Benjamim. Com sua serva Bila, Jacó teve 2 filhos, com Zilpa, serva de Leia, mais 2 filhos. No total, 12 filhos, que seriam as 12 tribos de Israel, e mais uma filha chamada Diná. Quarto item: promessa do reino do Messias. Por intermédio do profeta Isaías, Deus falou que o Messias nasceria da descendência de Davi. Por isso, o Senhor Jesus é chamado de o Filho de Davi. Claro que Davi teve muitos filhos. Porém, Jesus é chamado de Filho de Davi no sentido de que ele é o descendente mais importante de Davi, porque ele preserva a linhagem de Davi e nele se cumprirão as promessas que Deus fez a Davi. Ele também é chamado de Emanuel, que significa Deus conosco. Portanto, o Messias, tanto ele é humano, descendente de Davi, quanto também ele é Deus. O terceiro tópico: a promessa de salvação para Israel. O primeiro item nos fala da queda de Israel. O Novo Testamento mostra claramente a queda de Israel. A nação não conseguiu exercer o papel de povo sacerdotal no meio das outras nações. Por isso, os capítulos 9 a 11 da Epístola de Paulo aos Romanos trata de algumas questões que muitos cristãos dos dias atuais se fazem hoje. Como as promessas de Deus para Israel podem permanecer válidas? Elas foram revogadas? Ou elas foram simplesmente transmitidas à igreja? Essa é a famosa teologia da substituição, ou seja, que ensina que a igreja, os cristãos, vieram substituir Israel como o povo de Deus. Porém, isso não é verdade. Está errado esse tipo de pensamento. Israel é uma coisa e a igreja é outra. Quando a Bíblia fala de Israel de Deus, ela está se referindo a parte de Israel que até agora tem reconhecido Jesus como o Messias. Porém, não significa um sinônimo da igreja. Então não é correto dizer que a igreja é o Israel de Deus. A igreja é a igreja. É a noiva do Cordeiro. É o corpo de Cristo. Mas não Israel. São povos diferentes. De fato, Israel permanece em rebelião contra Deus porque a nação não reconheceu ainda o Senhor Jesus como seu Messias verdadeiro. Isso acontecerá no fim dos tempos, quando Jesus voltar em grande glória e esplendor para salvar Israel na batalha do Armagedom, conforme lemos no livro do profeta Zacarias, capítulos 12, 13 e 14. O segundo item nos fala da tristeza de Paulo por Israel. O apóstolo Paulo, ele era judeu, israelita, da tribo de Benjamim, e ele sentia tristeza por ver que o seu povo tinha rejeitado o Salvador. É como se Paulo já tivesse um vislumbre de tudo que o povo israelita iria sofrer de 2000 anos para frente por rejeitar o seu Salvador. Sim, os judeus que não conhecem a Cristo estão em uma situação muito difícil, pois o Senhor Jesus descende diretamente deles segundo a carne. Esse sentimento de tristeza do apóstolo Paulo e, ao mesmo tempo, uma atitude piedosa de sofrer pela salvação dos judeus, deve ser um compromisso permanente de cada cristão para a evangelização dos judeus. Ah, mas alguém poderá dizer, hoje, muitos judeus não gostam dos cristãos. É verdade, eles veem muitos os cristãos como inimigos, como pessoas que não são de confiança. Isso se deve aos sofrimentos do povo judeu ao longo dos séculos, às vezes causados por cristãos professos. Mas independente do que Israel sinta pela igreja, a igreja tem que olhar para Israel com admiração e ao mesmo tempo com oração, sabendo que em Israel se cumprirão muitas promessas de Deus gloriosas que não serão para a igreja. A igreja tem as suas promessas,
e Israel tem as promessas deles. Terceiro item, promessa de salvação a Israel. Quando orava por Israel, o apóstolo Paulo expressava o seguinte, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e os concertos ou alianças, e a lei, e o culto, e as promessas, dos quais são os pais, ou patriarcas, dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Essas qualificações mostram que Deus cumpre a sua palavra. Palavra essa prometida àqueles homens que o buscam em sinceridade. Por isso a Bíblia assegura que Israel será salvo, ainda que não totalmente, ou seja, aqueles que rejeitarem a Cristo continuarão perdidos. A Bíblia diz que esse povo será chamado de filhos do Deus vivo, que o remanescente fiel de Israel será salvo. O libertador que virá de Sião fará isso. Concluímos que as promessas de Deus para Israel não podem falhar. O que Deus prometeu a Abraão, a Isaque e a Jacó se cumpriu em parte, e terá seu cumprimento pleno nos tempos futuros, quando o Senhor Jesus voltar em glória e implantar o seu glorioso reino do milênio. Lembremos da palavra de compromisso do Senhor. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. Ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Deus já começou a cumprir suas promessas a Israel, podemos completar. Quando em 1948 Israel volta a ser uma nação reconhecida como um Estado, como um povo, como uma nação, que até então era um povo sem terra, e agora eles tinham seu território. E eles estão lá, lutando dia e noite, contra tudo e contra todos, para permanecer. Grandes são os inimigos contra Israel, porém o guarda de Israel não dormita nem dorme. Embora Israel sofra grandes ataques, perdas terríveis, mas Deus não permitirá que o seu povo seja extinto, pois nele ainda se tem promessas a cumprir. Aqui está, portanto, um resumo da nossa segunda lição deste quarto trimestre de 2024, dentro da temática As Promessas de Deus. E podemos completar dizendo que o mesmo Deus que prometeu grandes coisas a Israel e vem cumprindo isso ao longo da história, é o mesmo Deus que é poderoso para cumprir na minha e na sua vida as promessas dele que estão na sua palavra. Que Deus nos abençoe, comente, curta, compartilhe este vídeo, nos ajude a espalhar a boa semente aos corações. Findou-se o tempo de estudo da escola dominical. Boa lição aprendemos do nosso Pai Celestial. Despede-nos, Jesus Cristo, em tua paz e amor, e nos concede para sempre o teu celeste favor. Aos visitantes e amigos agradecemos também. Que a paz de Deus reine em todos e até domingo que vem. E até domingo que vem. E até domingo que vem.